Chegando, tirando os manifestantes. Olha o momento da confusão. O carro da polícia está parado. Os policiais estão num ponto um pouco mais à frente. Manifestantes conseguiram chegar perto da viatura, começaram a balançar a viatura, tentando derrubar, virar esta viatura. O que eles fazem? Estão quebrando, estão tacando fogo, toda essa história. E policiais então foram para cima dos manifestantes. Por isso teve aquela confusão flagrada agora há pouco, né, pelo helicóptero, que mostra pra gente esse protesto em Chicago. A situação está se complicando. Chicago, nós temos também Nova York, Los Angeles, como que é? Denver também, a situação está bem complicada, então são cidades americanas. Olha a correria, manifestante correndo, o policial correndo atrás. Você vai acompanhando comigo, imagem ao vivo, hein? O policial já empurrou o manifestante atrás de uma viatura. Olha lá, ó, o outro manifestante vem por trás, empurra o policial, empurra, confusão. Imagem ao vivo, isso acontece agora, Brasil. Isso acontece agora, viaturas estão pichadas na parte da frente também, viaturas estão queimadas. Ó o George Floyd, aí no canto esquerdo. Esse é o segurança que morreu, gente, durante a abordagem policial. E aí a confusão vai tomando conta. A confusão, lamentavelmente, vai tomando conta, a situação vai piorando. Aí você tem trabalhadores, pessoas de bem, estão manifestando também contra esta briga antiga, essa rixa antiga entre policiais, entre negros. A gente sempre, né, fala dessa história, não é o primeiro protesto, não é a primeira morte. E, infelizmente, não foi o primeiro caso, espero que seja o último, que a partir de agora tudo, né, se resume em paz, para que as pessoas possam viver a harmonia. Sociedade, policiais, né, que também são pessoas que tentam, né, levar o sustento para a família. Olha o momento que o George Floyd era abordado. 4 policiais, ó. Ele começa a gritar desesperado. E aí, após esta cena, né, veio a confirmação de que ele morreu por asfixia mecânica. Por asfixia mecânica. E aí os protestos começaram em todo o país, em todo o território americano. E aí imagens para você que vai acompanhando a Record nesse momento, nesse sabadão. Você que está em casa, a situação está muito complicada. Vamos orando, você está em casa, vamos orando. Vamos pedindo para Deus, para que Deus possa abençoar, para que a situação possa melhorar, que as pessoas possam ter mais calma. Mas pelo que, né, as pessoas estão acompanhando, os repórteres, a situação está tensa, cada vez mais complicada. Mais manifestantes ganhando as ruas, não só de Chicago, mas também de outras grandes cidades americanas. E aí nós temos fogo, fumaça, policiais agredidos, manifestantes sendo agredidos. Esse é um carro, a imagem ao vivo, esse é um carro que me parece ser um carro particular, não parece, Mataram? Carro particular, você vê que não tem nada que identifique esse carro aparentemente como carro oficial da polícia americana, da polícia de Chicago, né? O carro está sendo destruído, consumido pelo fogo nesse momento. É o Cidade Alerta ao vivo nesse sábado, mostrando para você esse manifesto, né? Um manifesto legítimo, né? Que eles fazem contra a ação da polícia que restou na morte desse segurança, o George. E aí o protesto acaba saindo de um protesto pacífico e entra numa grande confusão. De um lado policiais, de outro lado manifestantes, policiais feridos, manifestantes feridos, carros destruídos, corre, empurra, muita confusão, morre o George. Ontem morreu outro rapaz de 21 anos. Nós temos a informação de pessoas feridas que foram levadas para hospitais. Entre os feridos nós temos um policial que foi agredido também durante esse manifesto. E a situação, o policial está internado ainda, tá, gente? Está internado ainda. Não temos ainda um boletim oficial médico, né, falando do estado de saúde dele e também das pessoas que foram levadas para os hospitais feridas após toda essa confusão. É lamentável ver isso, né? É muito difícil ver isso. A gente entende a situação das pessoas que fazem o manifesto, que não é a favor de nenhum tipo de violência, de agressão, muito menos algum tipo de morte, né, durante a abordagem. É um negócio muito complicado, é uma situação muito complicada, é um momento muito tenso que vive os Estados Unidos. 30 cidades, né, estão aí nesta situação, manifesto. As pessoas manifestando contra a polícia, escrevendo, pichando, né, palavras, frases contra a polícia americana. Olha, vamos lá. Como é que é, Zamataro? Olha, a imagem ao vivo da direita, o Zamataro tá o tempo todo, a produção do Cidade Alerta, trazendo informações novas, atualizadas para você de todo o país, tá? Olha o George Floyd, né, o segurança negro, estava indo embora, abordado pela polícia, aí tem a morte, até essa confusão, essa história, né, esse histórico negativo de confusão entre policiais e negros nos Estados Unidos. E aí o protesto vai tomando conta
né, de todo o país americano. Fala, Zamatar, Estados Unidos. Tá. Olha, vamos lá. Como Cidade Alerta ao vivo é assim. Não tem que ter frescura não, igual de Geraldo Luiz. A informação vai acontecendo, a gente vai mostrando, tá? Te mostra, vai te atualizando. Então assim, vou manter o olho lá. Faz um favor pra mim, Edu. Separa no canto direito aquela imagenzinha, um quadradinho, se for possível. Ali perto do logo da Record, com a imagem do helicóptero. Eu vou trazer um caso de uma moça aqui de São Paulo, aqui do Brasil, aliás, o caso da Giovana. E você vai vendo, de vez em quando, o Edu já coloca a imagem da movimentação nos Estados Unidos. Tá bom? A gente continua de olho nessa história. Mas eu tenho que seguir também com outras notícias para você de casa, você que me acompanha por todo o país. Para você não perder nada do que acontece. Infelizmente, um protesto que vem acontecendo nos Estados Unidos. Me dá a imagem da moça. Olha, é um carro da polícia pegando fogo, um outro completamente destruído. Né? O policial envolvido na morte do George, ele está preso. Né, foi demitido da polícia, assim como os outros 3 policiais envolvidos. É o Derek é o policial que seria o responsável pela morte do George Floyd, né, o homem que aparece com o joelho no pescoço desse segurança de um supermercado, segurança que é socorrido por uma ambulância e vem a notícia de falecimento. Ó, o homem que está ali, tá vendo, ajoelhado com o joelho, né, no pescoço do George Floyd, é o Derek, o policial que já teve diversos problemas, né, já foi denunciado diversas vezes. E aí, agora ele está preso. Os outros 3 policiais que aparecem estão sendo investigados, foram demitidos da polícia americana. A Polícia Nacional, né, já foi chamada para poder auxiliar os policiais que estão trabalhando nesses protestos. São 30 protestos que acontecem em 30 cidades americanas nesse momento. E você vai acompanhando comigo, olha só essa imagem. Carro da polícia virado, carro da polícia, né, incendiado. É uma história que se arrasta por anos e anos, né? Policiais que são acusados de racismo, de toda essa história. É uma situação lamentável, né, que vem dos Estados Unidos. Eu tenho outra imagem, tem aquela imagem deles virando o carro lá, os Amataram, que você me falou agora há pouco, enquanto eu exibia a reportagem, né? A nossa equipe gravou uma imagem que eles virando um carro da polícia, não é? E aí nós temos agora a imagem ao vivo, né, que é a imagem do carro virado. Fogo, fumaça. Eu na minha percepção aqui, Zamatar, eu acho que aumentou o número de pessoas protestando, hein? Eu acho que teve aumento no número de protestantes, de pessoas protestando contra a polícia, contra a ação da polícia americana. Confusão de novo, hein? Corre, coloca a imagem do ao vivo. Essa aí é ao vivo, não é? Esse é ao vivo, não é? A confusão. Se é ao vivo, deixa a imagem ao vivo. Não tem problema não, entendeu? O povo vai vendo que a imagem é ao vivo é assim, a gente mostra que é ao vivo e é ao vivo mesmo. Fogo tomando conta, fumaça preta tomando conta, uma fumaça tóxica, como a gente vê, né? De banco queimando, tem combustível nesses carros, pode ter explosão a qualquer momento. Ao lado, uma outra viatura também com combustível. É uma situação muito complicada para todo mundo, para os policiais americanos e também para os manifestantes nesse momento, né? O manifesto que tem carros queimados, pessoas feridas. Nós temos um policial baleado, né? Um policial baleado durante o protesto. Nós temos um policial que está internado. Nós temos manifestantes que também estão internados. Para você ver, parece mais uma cena de guerra, né? Parece filme de Hollywood. Sabe aquele filme de Hollywood? Mas não é a pura verdade. O caso que acontece agora, tem mais confusão em outro ponto de Chicago também. Eu estou vendo que Chicago é um dos pontos mais precários com relação ao manifesto, né? Para a gente ver, tem em outras cidades, outras regiões americanas também estão sofrendo com os protestos. E aí nós temos Chicago, que é um dos principais pontos, um dos maiores protestos que acontecem agora nos Estados Unidos, né? Olha lá, ó, jogando para você jogar mais uma placa, pode uma janela em cima do carro da polícia que está pegando fogo, tudo para dar um combustível a mais, né? Para o fogo, né, não acabar, ou seja, para o carro ser completamente destruído. A situação é bem complicada, hein? Bem complicada. Para mim, na minha opinião, vendo aqui de cima, né, vendo a imagem, aliás, de cima do helicóptero nos Estados Unidos, lá em Chicago, a impressão que eu tenho é que aumentou o número de pessoas, né, fazendo protesto contra a ação da polícia. Como é que é? Olha, vários grupos estão fazendo nesse momento um chamado, né, podemos dizer assim. Eles estão convocando as pessoas para um protesto, para os protestos que acontecem, aliás. Diz que eles criaram grupos nas redes sociais, olha, protesto em tal local, tal hora,
Então as pessoas estão se organizando, né, esses protestantes, através da internet. Por isso que cada vez que a gente olha, a gente tem essa sensação de que mais pessoas estão, né, participando desses protestos, principalmente em Chicago, onde a polícia foi cercada, teve quebra-quebra, carro destruído, carro em chama. Olha esse outro carro aí, tá vendo? Ó, também pichado. O flagrante agora, nesse momento, do homem destruindo por completo esse carro, né? Os manifestantes conversam naquele canto. E o carro da esquerda já era, hein? Agora é o seguinte, tem outro carro do lado, hein, Zamatara? É? Já passou o fogo pro outro carro também? Já passou. O fogo acabou de atingir o carro do lado. Acabei de falar do carro do lado, né, que o fogo estava muito alto, o carro também com combustível, pode ter risco de explosão. Os manifestantes tomaram, né, um pouco mais de distância desse carro aí que está em chamas, né, e a situação é bem dramática, bem complicada. Vou fazer o seguinte, você está vendo toda a confusão, acompanhando por todo o Brasil, você da Record Internacional, você que está acompanhando a gente, né, e são imagens de Chicago, tá? Imagens ao vivo. Além de Chicago, outras cidades também estão passando pela mesma situação. O que é? Neste momento, 2 governadores convocaram a Guarda Nacional com medo, com receio de novos protestos. Essa informação que me chega agora, hein? Ao vivo aqui para você na Record TV neste sábado. Agora, 18 horas mais 48 minutos, a Guarda Nacional acabou de ser chamada, né, o reforço, para que a manifestação seja contida, né? Já que a manifestação está ganhando mais força conforme o tempo passa, né? Pelo que a gente vê. Olha, peraí, carros do Serviço Secreto são atacados nesse momento em frente à Casa Branca, hein? Atenção, o Serviço Secreto está parado, estacionado na frente da Casa Branca nesse momento. E aí os carros foram atacados agora, hein? Atenção, que o manifesto também começa a ficar forte na frente da residência oficial do presidente Donald Trump, hein? Preste atenção, onde mora o presidente dos Estados Unidos, carros do Serviço Secreto americano foram atacados nesse momento por manifestantes. Para você ver que a situação está ficando cada vez pior. A situação está cada vez mais complicada. Volto a repetir, a imagem da direita, onde tem um logo da Record escrito ao vivo, você está acompanhando a imagem ao vivo de verdade. A confusão que acontece agora, no horário de Brasília, 18 horas mais 50 minutos, em Chicago, 1 hora menos, confirma para mim, fazendo favor, se é 1 hora menos. Se 1 hora menos será agora beirando as 6 horas lá. Seria esse horário local, né? Horário local de Chicago nesse momento. Então, carros do serviço americano, serviço secreto, para você ver, são carros descaracterizados, tá? Carros que seriam comuns a olho nu, acabaram de ser atacados na frente da residência oficial do presidente Donald Trump, hein? Residência oficial, 2 horas a menos, ou seja, então lá agora são 4h50, quase 5 horas da tarde, 4h50 nesse momento em Chicago, sábado de sol em Chicago, sábado de manifesto, sábado de protesto, de carros sendo queimados, pichações acontecendo, tudo contra a ação aí, ó, desses policiais, 4 policiais que abordaram segurança de um restaurante. Durante a abordagem, o segurança está sendo asfixiado, né, porque tem um joelho de um policial, do Derek, no pescoço do George Floyd. George Floyd está caído no chão e ele começa a gritar. Abre o áudio para mim, ó, desesperado. E ele fala o seguinte, que ele não está conseguindo respirar. Não consigo respirar. O Derek é o policial que está ali, ó. É aquele policial ali, ó. Da esquerda para a direita, ele é o segundo, tá vendo? Ó? Da esquerda para a direita. Ele está com o joelho no pescoço, pressionando o pescoço do George Floyd. E o George, ele fica desacordado, uma ambulância é chamada e ele colocado na ambulância e durante o caminho, né, durante o trajeto para o hospital, constatam a morte. Olha, ele morreu, asfixia mecânica. E aí, uma mulher que passava na rua gravou esta imagem, ela revoltada com a ação dos policiais por conta desse histórico, dessa história que vem, ó, se arrastando há muito tempo, né, de racismo, da polícia que atira em negro e toda essa história, né, é um caso muito sério que tem nos Estados Unidos, que vem se arrastando por anos e anos. Ela revoltada com a ação, ela falou, peraí, eu não posso guardar esse vídeo para mim, eu preciso mostrar o que aconteceu. O homem está gritando, pelo amor de Deus, que ele está sem respiração, ele não consegue respirar, que ele vai morrer e ele morre. Ela divulga
as imagens nas redes sociais, inconformada com o que havia acontecido. Rapidamente as imagens ganham repercussão nacional. Diga, Zama. O presidente Donald Trump acaba de se pronunciar, hein? Olha, o Donald Trump está criticando nesse momento, ele se pronunciou agora. Se pronunciou o quê? Foi rede social? Em uma rádio local? O Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, acabou de dar entrevista em uma rádio local. Ele criticou a manifestação, aliás, as manifestações que acontecem em território americano. Ele disse que é um amigo dos americanos e que concorda em buscar justiça e paz, mas é contra os protestos violentos, que envolvem roubos, destruição e pessoas feridas. Tanto sociedade comum quanto também militares, tá? Quanto policiais, oficiais. Atenção, Donald Trump, então, se manifesta durante uma entrevista que ele acabou de conceder para uma rádio local. Carros da polícia americana, aliás, né, da força americana, carros oficiais dos policiais que fazem a segurança do presidente foram atacados agora há pouco, carros que ficam posicionados em pontos estratégicos na frente da Casa Branca. Então tá aí o protesto do Donald Trump falando o seguinte: olha, sou amigo dos americanos, também quero, né, justiça, eu concordo, né, que a justiça tem que ser feita nessa história, mas falando que é contra os manifestos, contra o que vem acontecendo, que são roubos, destruição, vem acontecendo em várias cidades. Agora, a gente precisa colocar um ponto que são 4 policiais envolvidos na ação. Derek seria o responsável pela morte desse segurança. O Derek, ele era um policial que já tinha várias denúncias, 2016, 2008, 2010, 2012, né? Então, assim, ele já teve outras ocorrências, outras denúncias, pessoas denunciaram o Derek. E agora, com essa história da morte do George Floyd, Derek automaticamente já foi mandado embora, demitido, e já foi anunciada a prisão do Derek. O Derek está preso, é esse policial que seria o responsável pela asfixia que gerou a morte do George Floyd. Tem outros 3 policiais na ação, não tem, Peruca? Tem. Quem são os outros 3 policiais? Esses outros 3 policiais também já foram mandados embora, não pertencem mais à polícia, não estão presos nesse momento, porque estão sendo investigados. O policial responsável pela morte, como aponta a justiça americana, que é o Derek, está preso. Para a imagem depois para mim. Segura a imagem lá do caso lá. Se puder parar a imagem, eu te agradeço. Para a imagem para mim. O Derek seria... Tá vendo ali, ó, o policial da esquerda no porta-malas. O Derek seria esse segundo policial da esquerda para a direita. Esse seria o Derek, né? O responsável por colocar o joelho no pescoço do George Floyd. George Floyd socorrido, mas morre a caminho do hospital. As imagens da repercussão nos Estados Unidos, também fora do país. Começa o protesto. O protesto começou pequeno, foi aumentando e agora estão convocando pessoas para o protesto, né, nas redes sociais. Olha, faça parte desse momento, faça parte, né, desse movimento, protesto contra a ação de policiais. Então grupos estão convocando populares para que eles possam sair das casas e irem também para esses pontos estratégicos em Chicago, Los Angeles, Nova York, nas grandes cidades americanas. Então é uma imagem ao vivo do helicóptero mostrando para você a movimentação em Chicago nesse momento. A imagem da esquerda, o momento em que tudo acontece, né? Tudo acontece.